Salve, meus queridos! Hoje nós vamos falar a respeito dos plateumintos. Na linha de evolução animal, nós temos poríferos, quinidários, posteriormente plateumintos. Os plateumintos são considerados como eumintos, da mesma forma do que os nematóides. Os eumintos são animais de corpo vermiforme, traduzindo, animais de corpo alongado. Além dessas características, eu posso afirmar para vocês que eles apresentam uma novidade evolutiva. Eles são os primeiros animais triblásticos, com 3 folhetos germinativos. Os quinidários são diblásticos, só apresentam 2 folhetos, que são tecidos embrionários. Eles só apresentam ectoderme e endoderme. No caso dos plateumintos, eles apresentam um terceiro, chamado de mesoderme. Eles também são considerados como animais acelomados. Essas características nós temos em outra aula, no qual falei a respeito de características gerais dos animais. Acelomados significa que eles não têm celoma, que é a cavidade onde se alojam os órgãos desses animais. Eles também apresentam simetria bilateral, ou seja, um plano de divisão corpórea, onde nós teremos 2 metades hipotéticas idênticas. Em relação ao habitat desses animais, eles são, em alguns casos, indivíduos de vida livre e outros indivíduos são considerados como parasitas. Os de vida livre nós temos, por exemplo, a planária. E os parasitas nós temos as tênias, da teníase, e o xistosoma, que é responsável pela esquistossomose. Esses animais apresentam um sistema digestório do tipo incompleto, ou seja, eles apresentam somente a boca, tá? E a digestão deles pode ser não, ela é tanto intra quanto extracelular, tanto dentro quanto fora das células. A respiração desses animais, as trocas gasosas, acontecem diretamente com a pele, com o tegumento, com a superfície corporal, através de um processo denominado de processo de difusão. A excreção, daqui a pouco a gente vai ver isso em detalhes, acontece por uma célula específica, chamada célula flama, ou também conhecida como protonefrídeo. O nome célula flama porque ela lembra bastante o movimento de uma chama de vela. O sistema nervoso também é uma novidade. Ele era difuso, desorganizado dos quinidários. Aqui ele já é mais organizado, denominado ganglionar ventral. Não tem um sistema respiratório específico, lembra que a respiração acontece por trocas gasosas no tegumento, e não tem um sistema circulatório. Então vem comigo e vamos falar mais um pouquinho a respeito dos plateumintos. Nós vamos falar de classes, e nessas classes nós vamos citar não somente representantes, mas algumas características. A classe turbelária, ou simplesmente classe dos turbelários, na qual o principal representante é esse indivíduo aqui, um indivíduo de vida livre, que a gente encontra principalmente na água doce. Os turbelários, além da água doce, podem ser encontrados em água salgada, indivíduos marinhos ou até indivíduos de terra úmida. Esse indivíduo aqui se chama planária. A planária tem algumas características especiais. Uma presença dessas 2 células aqui, denominadas de ocelos. Os ocelos não são olhos. Eles não formam a imagem. Os ocelos são células fotorreceptoras. Servem somente para percepção de luz do ambiente, tá? E eles também apresentam como característica, lembra que a digestão incompleta só tem a boca, no qual eles têm essa estrutura aqui, chamada faringe contrátil. Ela serve para que eles possam sugar restos de animais mortos, tá? Seguindo aqui nas características dos turbelários, nesse sistema digestório incompleto, é o que eu acabei de falar para vocês, a presença dessa estrutura que é a faringe contrátil e também de um intestino dividido em ramos, tá? Um intestino denominado de intestino ramificado, tá? Nesse intestino ramificado, inicialmente a digestão acontece de forma extracelular, fora das células, tá? E posteriormente, o alimento que já foi parcialmente digerido fora das células, ele vai ser absorvido internamente no intestino desses animais e a digestão se completa dentro das células, ou seja, uma digestão do tipo intracelular, ok? Aqui a gente tem o sistema excretor, que logo eu falei para vocês
que era um sistema excretor por meio de uma estrutura denominada protonefrídeo, que tem uma célula específica, que é essa aqui. Isso é uma exclusividade. Ela se chama célula flama. O batimento dos cílios lembra o movimento da chama de uma vela, por isso que é chamado de célula flama. Nós temos canais excretores, e nesses canais excretores que se espalham pelo corpo do animal, existem poros onde as excretas são eliminadas para a parte externa do corpo desses animais, tá? O sistema nervoso é um sistema nervoso organizado. Essas estruturas aqui são chamadas de gânglios ou cordões nervosos, que se dispõem ao longo do ventre desse animal. Por isso que é um sistema nervoso denominado sistema nervoso do tipo ganglionar ventral. A reprodução nas planárias é uma reprodução assexuada, que acontece por meio do processo de regeneração, que é mais ou menos isso aqui, um corte feito na planária e as duas partes podem se regenerar. A capacidade de regeneração nas planárias é extremamente ativa. Além da reprodução assexuada, nas planárias também acontece a reprodução sexuada. Só que os indivíduos são monóicos, ou seja, os indivíduos são hermafroditas. Eles possuem ao longo do corpo tanto testículos quanto ovários. A fecundação é cruzada, tá? Onde duas planárias se unem através dos poros genitais e ocorre troca de espermatozoides, tá? Sendo que o espermatozoide de uma fecunda os óvulos da outra, permitindo assim com que haja, é lógico, variabilidade genética entre os indivíduos, tá? Após essa cópula, forma-se uma espécie de cápsula que fica repleta de ovos. Após a eclosão, nascem pequenas planárias. A próxima classe é dos tremátodos, que a gente também chama de tremátoda, tá? Os representantes são representantes parasitas. Esse aqui é o Schistosoma mansoni, responsável pela esquistossomose, ou também conhecida como xistose, tá? São vermes que podem apresentar algo em torno de 1 centímetro de comprimento. Eles são dioicos, têm dimorfismo sexual, ou seja, tem sexo separado, tem tanto sexo masculino quanto sexo feminino. No indivíduo do sexo masculino existe um canal, esse canal se chama ginecoforo ou ginecofórico, que permite com que a fêmea fique no interior para a realização da cópula, para a realização do ato sexual. O xistosoma, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, porque ele é responsável por uma parasitose que atinge o sistema porta-hepático humano. Ela é chamada de esquistossomose ou barriga d'água. A esquistossomose ou barriga d'água é uma verminose que apresenta um ciclo heteroxeno. Ciclo heteroxeno é aquele ciclo que tem 2 hospedeiros ou mais. No caso da xistose, é popularmente o nome que a gente utiliza, ela apresenta como hospedeiros o caramujo do gênero Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário, pois nele acontece a reprodução assexuada, enquanto que o ser humano é considerado o hospedeiro definitivo, pois no corpo humano vai acontecer a reprodução sexuada do verme, tá? Ela recebe esse nome de barriga d'água porque ela se caracteriza por um parasitismo no sistema porta-hepático, entre o fígado e o intestino, e ela provoca obstrução dos vasos sanguíneos no local. Obstrução nos vasos sanguíneos do fígado provoca um inchaço. Esse inchaço, que é a hepatomegalia, também além do fígado pode atingir o baço, causando a esplenomegalia, é o que provoca um dos principais sintomas que a caracterizam, que é o que o pessoal chama de barriga d'água. Existe um ciclo específico da esquistossomose, nós vamos trabalhar esse ciclo e a partir do ciclo a gente começa a trabalhar profilaxia. Lembra que profilaxia significa prevenção. Então vamos começar esse ciclo. O homem é o hospedeiro definitivo e onde acontece a reprodução sexuada. Um dos sintomas da esquistossomose no ser humano, que é muito comum para parasitoses intestinais, gente,
é provocar diarreia, desestabiliza a digestão. Isso provoca diarreia profunda nos indivíduos. A esquistossomose tem fases, tá? O indivíduo começa com um mal-estar, como por exemplo, uma dor de cabeça. Isso avança para uma fase de vômito. Depois avança para uma fase de constipação intestinal. Prendeu o intestino. Depois solta de uma vez só. Aí a fase da diarreia. Não havendo tratamento, é que evolui para hepatomegalia, para esplenomegalia, que é o sintoma da barriga d'água. Na fase cerca de 40 dias após a contaminação, onde o indivíduo apresenta diarreia, são liberados ovos do Schistosoma mansoni. Esses ovos, eles são característicos, eles têm essa espícula aqui na lateral do corpo. E essa doença, ela só vai avançar em locais onde não se tenha um saneamento básico eficiente, tá? Se não tem uma rede sanitária, o indivíduo defeca, por exemplo, próximo ao lago. Ao defecar ali, os ovos caem na água. Quando esses ovos caem na água, eles eclodem, eles se abrem. Ao se abrirem, eles liberam essa larva ciliada, que se locomove através de cílios, chamada de larva miracídio. A larva miracídio precisa encontrar o hospedeiro intermediário. Ela precisa encontrar o caramujo. Ela nada e penetra no caramujo. Lá acontece a reprodução assexuada. Por isso que o caramujo é considerado hospedeiro intermediário. Essa reprodução em fase larvária vai originar essa larvinha aqui, essa segunda larva, chamada de larva cercária, cerca de 20 dias após abandonar o caramujo, tá? Após 20 dias após penetrar o caramujo, ela o abandona, ela tem capacidade de nadar, por isso dessa caudinha dela, nadar até encontrar o quê? Um novo hospedeiro definitivo, um novo ser humano. Ele está aqui na beiradinha da água, a larva cercária penetra a pele, principalmente nos pés, cai na circulação sanguínea e aquelas que chegam ao sistema porto-hepático provocam aqueles sintomas que eu já havia falado para vocês, tá? É muito característico quando ela penetra pela pele que ela provoca uma coceira no local. É dermatite cercariana. Por isso que os locais de contaminação o pessoal denomina como lagoas de coceira. Já que a gente identificou todo o ciclo, a gente trabalha a profilaxia. Como que a gente previne a esquistossomose? Principal, saneamento básico, principalmente rede de esgoto, tá? Porque havendo saneamento básico, a gente não tem esse ciclo da forma com que acontece. Outras formas de prevenção é evitar em locais onde haja possível contaminação, as chamadas lagoas de coceira. E também evitar andar descalço. E finaliza, é lógico também, com algo muito importante, tratando os portadores da esquistossomose. Próxima classe. A próxima classe é a classe dos chamados cestódios, ou classe também denominada de cestoda, tá? São indivíduos considerados como indivíduos parasitas, tá? Alguns muito grandes, tá, gente? No caso da Tenessolium solitária, a solitária da carne de boi tem cerca de 3 metros de comprimento. E a Tenessolium da carne de porco, me desculpem, tem cerca de 3 metros de comprimento. A Tênia saginata, sim, é aquela que a gente pode encontrar na carne de boi, ela pode ter cerca de 10 metros de comprimento. Ela tem ventosas que se fixam à parede intestinal, tá? E o corpo é totalmente dividido em partes. Essas partes denominam-se proglótides, tá? Algumas proglótides ou proglótides, elas contêm ovos, que são as consideradas como proglótides gravídicas, tá? Existe uma diferença da Tenessolium, que é a solitária da carne de porco, para a Tênia saginata, que é a solitária da carne de boi, que é essa espécie de coroa de espinhos aqui, coroa de espículas, e essas coroas de espículas formam a estrutura que a gente chama de rosto. Vou mostrar para vocês aqui fotos que são fotos ampliadas de microscópio eletrônico, tanto da Tênia saginata quanto da Tenessolium. Essa aqui é a Tênia saginata. Como que eu sei disso? Quando eu comparo com a Tenessolium, que é essa aqui ou essa aqui, a gente percebe a presença dessa coroa de espículas, que é o chamado rosto. É a principal diferença entre elas.
As tênias são responsáveis pela teníase. A teníase é uma verminose que é popularmente conhecida como solitária. Esses vermes são parasitas intestinais, são monóicos hermafroditas. Pelo tamanho, entre 3 metros a sólio e 10 metros a saginata, são indivíduos realmente solitários no intestino da pessoa, tá? Ela provoca sintomas básicos, dentre eles diarreia associada a vômito, que podem levar à desidratação. A transmissão de ambas é pela ingestão de carne de boi ou de porco crua ou mal passada, porque a larva desses vermes, chamada larva cisticerco, ela fica alojada nos tecidos do animal. Formam pontos amarelo esbranquiçados visíveis. A ingestão dessa carne crua ou mal passada que esteja com cisticercos vai promover no indivíduo a teníase. Eu vou pegar o exemplo da Taenia solium para mostrar para vocês. Lembra que a saginata apresenta como diferença o hospedeiro intermediário, que no caso é o boi. O homem sendo hospedeiro definitivo, quando ele apresenta um dos principais sintomas, que é a diarreia, ele libera pedaços do corpo animal, que são chamadas proglótides. Essas proglótides com ovos caem no solo, tá? Ao caírem no solo, juntamente com as fezes humanas, podem ser ingeridas pelo porco. Consequentemente, os ovos se abrem e, ao se abrir, liberam essa larva denominada de larva oncosfera, tá? A oncosfera perfura a parede intestinal do animal, cai na corrente sanguínea, se fixa na musculatura e se transforma na larva que eu falei para vocês, que é a larva denominada larva cisticerco. Se o ser humano ingere essa carne crua ou mal passada, ele se contamina e se torna o hospedeiro definitivo do verme, manifestando os sintomas que eu citei para vocês anteriormente. Com base no ciclo, a gente trabalha a profilaxia, ou seja, a gente trabalha a prevenção. Qual que é a principal prevenção da teníase solitária? Primeira delas, saneamento básico. Depois, a gente tem que ter outros cuidados especiais, como por exemplo, não podemos ingerir carnes cruas ou mal passadas. Mas isso também, gente, é muito importante, pois passa por uma outra medida governamental, além do saneamento básico, que é a fiscalização das carnes. Uma fiscalização eficiente de carnes evita com que carnes contaminadas cheguem até o consumo direto da própria população, tá? A gente finalizou a teníase, mas antes da gente terminar esse vídeo, é muito importante que vocês saibam o seguinte: não existe aquela história de que fulano está com solitária alojada no cérebro. Impossível. Gente, imagina um verme de 3 metros, 5 metros, alojado no intestino da pessoa, subir e chegar até o cérebro. Nem espaço tem, vai enrolar na cabeça da pessoa e formar um turbante ali na cabeça da pessoa. Não existe solitária no cérebro. Existe uma situação específica, que é quando o indivíduo pode ingerir diretamente os ovos de Taenia solium. Só com a Taenia solium que acontece isso, tá? Como que esse indivíduo pode ingerir esses ovos da Taenia solium? Pode ser através de água, pode ser através de alimentos contaminados, ou pode ser até mesmo quando ele, portador da teníase da solitária, aquelas proglótides se rompem dentro do intestino do indivíduo e ovos caem no interior do intestino do indivíduo. Quando isso acontece, quando a gente tem contato com os ovos da Taenia solium, só existirá o ser humano como hospedeiro, tá? Isso se chama cisticercose ou neurocisticercose, que só se pega ao se ingerir os ovos da Taenia solium. No caso da neurocisticercose, a larva cisticerco que vai eclodir no corpo humano, ela pode se alojar em partes do sistema nervoso, provocando desde cefaleia, com a dor de cabeça crônica, em alguns casos demência, ou levando o indivíduo a perder até mesmo a visão, tá? Isso se chama cisticercose, neurocisticercose. Prevenção, saneamento básico, lavar os alimentos, tomar somente água tratada e, é lógico, tratar os portadores. Então, pessoal,
Por hoje é só isso. Falamos a respeito dos plateumintos e dos principais plateumintos considerados parasitas. Grande abraço e até a nossa próxima aula.